Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal. Hoje falaremos do livro de Gênesis, mais precisamente do capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: é o próprio Deus falando ao Caim, filho de Adão e Eva. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Como já falei, nessa passagem bíblica é o próprio Deus se dirigindo diretamente a Caim. Mas essa mensagem pode ser também uma exortação para toda a humanidade, serve para nós. É uma explicação de como funciona os nossos pensamentos e o pecado na nossa vida. Esse diálogo ocorreu porque durante uma oferta que Caim e Abel fizeram a Deus, Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Aparentemente, tanto a oferta de Caim quanto de Abel eram boas, eram diferentes. Caim era lavrador da terra, cuidava do campo e ofereceu para Deus as primícias da sua colheita, fruto do seu trabalho. Abel, por sua vez, era pastor de ovelhas e este também ofereceu o fruto do seu trabalho, as primícias do seu trabalho. Há uma inferência que, por o pecado ter entrado na terra, o sacrifício que Deus se agradaria naquele momento era um cordeirinho. E neste caso, Abel atentou para a ordenança, para a vontade de Deus, e Caim fez o que melhor veio na sua mente, porém indo contra a vontade de Deus, a ordenança de Deus. Isso é uma inferência. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Sabemos que houve essa rejeição da oferta de Caim, e que no verso 7 dá para se inferir que tanto Deus quanto Caim sabiam o porquê dessa rejeição. Com a entrada do pecado na terra, um cordeirinho sempre era sacrificado quando o ser humano cometia um pecado. Era uma oferta em alusão à morte de Jesus Cristo no Calvário. Como Jesus é o Cordeiro que foi morto pela remissão dos nossos pecados, após a morte de Jesus, a morte de animais como oferta pelos pecados deixou de ser necessária. Porque o sacrifício de Jesus na morte da cruz foi perfeito. Agora aguardamos a segunda vinda de Jesus, mas não mais para reparar pecado, mas sim buscar aqueles que o aguardam. É o que a gente pode ler no capítulo 9, versículos 27 ao 28 do livro de Hebreus. Vamos ler. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, o homem está destinado a morrer uma só vez. Ele só morre uma vez. E depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário, para tirar os pecados de muitos, porque durante todo esse tempo, muitos se converterão a Cristo. E aparecerá
segunda vez, não para tirar o pecado, porque ele já fez isso, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, pouco importa, de uma forma relativa a gente for tomar aqui, qual foi o erro de Caim. Porque poderia ser qualquer tipo de pecado. Se a questão fosse mesmo de ter sacrificado um cordeiro também, como a gente já falou, Caim poderia ter, de outras formas, obedecido a Deus. Fica mais explícita essa conversa de Deus com Caim no verso 6 do mesmo livro e do mesmo capítulo. E o Senhor, vamos ler, Gênesis capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Quando Caim teve sua oferta rejeitada, e ele sabe o motivo que isso aconteceu, tanto ele quanto Deus, conforme a gente depreende do versículo 7, Deus perguntou para ele, no versículo 6, por que você está tão furioso? Por que você está irado? Qual o problema? Deus deu margem para Caim conversar com ele. Caim podia explicar um motivo que entendeu que poderia ser uma injustiça, tal coisa, ou o porquê dele estar com aqueles sentimentos e como Deus poderia ajudá-lo. Infelizmente, a gente vê que só Deus procurou Caim. Da parte de Caim, de forma alguma, ele quis se abrir com Deus. E infelizmente, nos próximos capítulos, nos próximos versículos, após os versículos 6 e 7, o que a gente pode ver é a Bíblia relatando a morte de Abel provocada pelo seu irmão. Se olharmos os versos 6 e 7, a gente pode se atentar como Deus se preocupava também com Caim. Ele tenta explicar os funcionamentos, do pecado. E se a gente pudesse parafrasear Deus, se eu pudesse fazer isso, era como se Deus dissesse o seguinte: somente, isso é a minha opinião, mais ou menos isso Deus estava dizendo, somente com obediência à minha vontade é que você pode me agradar. Se você fizer o que é certo, com certeza será aceito. Mas cuidado, não fazendo o que é correto, conforme a minha palavra, e não o que você pensa, o pecado estará à porta do seu coração, pronto para te dominar, para te escravizar. Mas Deus manda um recado, quando Deus fala que, mas sobre o pecado você pode dominar, você pode ter o domínio sobre esse desejo. Infelizmente, com todo esse apelo de Deus, Caim não deu ouvidos ao que Deus disse. E assim como muitas vezes fazemos, Caim sucumbiu ao desejo de matar seu irmão. E na verdade, na minha opinião, Caim tinha vontade de matar a Deus, se ele pudesse. Mas se vingou em Abel, que naquele momento representava Deus. Nós só teremos condições de darmos ouvidos a Deus se a nossa convivência com Ele, com Deus, for algo comum todos os dias, todo o tempo. Não somente um sábado ou domingo, conforme a maioria de nós fazemos. Ainda, de acordo com o capítulo 4, versículo 7 de Gênesis, pela mensagem que Deus passa, não há desculpa para o pecado. Não há como dizer a carne é fraca e pronto.
A carne realmente é fraca, mas você ainda pode ter o controle de você mesmo. Esse controle não é algo fácil de acontecer. Vai depender de uma convivência assídua com Deus e da nossa sinceridade e honestidade de fugir do mal, em buscar a companhia de Deus. Quando Deus confrontou Caim, ele poderia dizer para Deus os sentimentos que ele estava tendo. Ele poderia ter compartilhado com Deus aquilo que ele estava sentindo, mesmo que era algo errado. Ele poderia, de uma forma honesta e sincera, se arrepender e conversar com Deus. Mas o que ele buscou era não conversar com Deus, não dar ouvidos a Deus. É como se aquela pessoa quisesse mesmo fazer aquele pecado e não importasse o que acontecesse. Qualquer admoestação que ele tivesse, ele não iria aceitar, não iria dar ouvidos. Ele estava obstinado para fazer o que era errado. E isso é muito perigoso quando a gente está dessa forma. Deus pode nos ajudar. Ele é um ser ocupadíssimo, é verdade, com todo o universo para ele controlar e cuidar, mas ele é tão poderoso o suficiente para te ouvir agora. Ele pode sempre te atender. Deus pode sempre nos atender. Às vezes a gente pode pensar que falar com uma autoridade política, por exemplo, ou religiosa, seja difícil, ele vai ter que marcar um tempo para falar com você, se for falar com você, se for te dar uma atenção. Com Deus não. Com Deus é você falar, Senhor, estou aqui. E Deus está te ouvindo. E Ele está te ouvindo, mas isso não significa que Ele é um amuleto seu. Ou alguém que que vai cumprir todos os desejos que você quer, que vai fazer exatamente o que você quer naquele momento. Não. Ele é soberano. Com certeza Ele vai te acolher. Ele vai te acolher. Se você conversar com Ele, Ele vai te acolher e te dar o necessário, aquilo que você precisa. Se for algo bom para você, Ele poderá te dar fartura de bênçãos. Mas se isso for bom para você, a gente vê que muitas pessoas que tiveram muitas bênçãos acabaram se perdendo durante esse caminho e depois retornaram a Deus. Eu posso citar Davi, quando ele era perseguido, jovem perseguido por Saul. Ele era uma pessoa que estava em constante convivência com Deus, e Deus, mesmo com as provações que Davi passava, com todos aqueles problemas que ele passou, que teve que escapar de Saul para não morrer, Deus estava com ele. E ele passou por essas dificuldades todas e com bastante parceria com Deus. Já quando esteve rei, quando já era rei, quando a prosperidade bateu à sua porta de forma que ele era um rei destemido, assim como seu filho Salomão, a gente percebe que durante esse período as bênçãos atrapalharam ele. E ele teve aquele problema do adultério com Batseba e a morte do marido de Batseba. Então, o que a gente percebe? Que são poucas as pessoas que podem receber bênçãos, ou determinadas bênçãos, melhor dizendo. E uma dessas pessoas a gente pode até citar Jó. Jó passou por aqueles problemas que ele passou, não porque Jó se desviou do caminho de Deus, mas que ele
recebeu aquela provação porque Deus sabia que ele ia passar por aquelas provações, e a gente passa mesmo por provações. Nem sempre uma provação que a gente passa é algo que a gente fez de errado. E é o caso de Jó. E depois que Jó passou por todas aquelas dificuldades, aquelas provações que na verdade foram provocadas por Lúcifer, o inimigo de Deus, mesmo Jó achando que poderia estar sendo afligido por Deus, e sendo afligido pelo inimigo de Deus, Deus, depois daquele período todo, abençoou Jó de tal forma que ele ficou mais abençoado do que no seu primeiro momento, que já era bastante. Mas no segundo momento, ele viveu muitos anos, desfrutou de uma paz, de uma tranquilidade inigualável, né? Digamos assim. O que eu quero dizer é que Deus não é um fantoche nosso, não é um amuleto também, e não é alguém que a gente possa controlar. Ele é Deus. Como filhos, podemos pedir para Ele as coisas que a gente quer, ou que gosta, ou qualquer coisa assim. Mas devemos saber, nos atentar, que só Ele mesmo sabe que o que a gente está pedindo vai ser bom ou não para a gente. Então é bom deixar nas mãos de quem sabe. A gente tem que confiar em Deus. Não achar que Deus, por a gente estar passando alguma dificuldade ou alguma intercorrência na nossa vida, que seja necessariamente um pecado ou qualquer coisa assim. Há também essas questões, né? Às vezes a pessoa está em pecado e está passando por alguns problemas em função do pecado. Mas existem várias vertentes para você estar passando algum tipo de dificuldade. De qualquer forma, Deus é um Deus amoroso. Não é à toa que Ele mandou o próprio Filho dele morrer por nós na cruz do Calvário, pelo amor que Ele tem por nós. Então, a gente sabe que Ele é um Deus que quer nos abençoar, mas Ele só vai abençoar se for bom para você e para mim também. Finalizo essa meditação com o texto que iniciamos a meditação, que está em Gênesis 4, versículo 7. E eu vou ler novamente. Se bem fizeres, Deus falando para Caim e para mim e para você. Se você fizer o bem que Ele, Deus, ordenou, não o bem que você acha que é bem, não é certo que serás aceito? Se você fazer o que é correto, o correto conforme a lei de Deus, conforme a palavra de Deus, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, ou seja, começa a preocupar. Se você não fizer o que é correto, o pecado está à sua porta, está à espreita. É como se fosse uma outra pessoa, está à espreita de você. E sobre você será o seu desejo, o desejo do pecado. Mas sobre ele, sobre o pecado, sobre o desejo pecaminoso, você deve dominar. Então, eu fico com essa última palavra de Deus para Caim, mas que serve para mim e serve para você também. Vamos nos lembrar que o pecado não é bom, mesmo que pareça. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima. Até mais.